Olá! Vamos iniciar uma aula de usinagem de madeira em máquinas CNC. Esse conteúdo faz parte da disciplina de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas. Vamos lá? Programação de máquinas CNC. Para que a gente inicie um programa de CNC, o primeiro ponto que deve ser observado é o sistema de coordenadas, muito utilizado na matemática. Então, todas as máquinas CNC elas são comandadas por um sistema de coordenadas cartesianas na elaboração de qualquer trabalho. Então, para que eu possa executar um programa de CNC, eu vou precisar de valores no meu eixo X e no meu eixo Y. Então, todo o movimento da ponta da ferramenta ele é descrito no plano X e Y em relação a uma origem pré-estabelecida. Então, eu tenho a minha origem já definida lá na minha máquina, é o meu X0, o meu Y0, e a partir desse ponto, todo ponto que for referenciado é o ponto de deslocamento dessa minha ferramenta para que ela faça esse processo de usinagem. Então, é claro, além dos eixos X e Y, a gente também conta com o eixo Z, que ele corresponde à espessura dessa peça que vai ser usinada. Aqui a gente tem a demonstração de como que funciona esse plano de coordenadas. Então eu tenho o meu eixo X, meu eixo Y, o meu ponto zero, que é o zero do sistema de coordenadas, a minha origem dentro desse meu programa. Para a direita em X eu tenho os valores positivos, para a esquerda eu tenho os valores negativos. Em Y, para baixo eu tenho os valores positivos e para cima eu tenho os valores negativos. E claro, lembrem-se, a gente está olhando de uma vista superior. Então entenda que estou olhando esse meu plano, essa minha peça em cima da máquina, estou olhando essa peça de cima, tá? Para que eu faça essa movimentação, entender esse meu X positivo e esse meu Y positivo nesse deslocamento da peça. Um detalhe que a gente tem que observar é a questão do sentido positivo e negativo de cada eixo, como foi dito na figura anterior. E é claro, como é que eu identifico isso na minha máquina? Cada fabricante tem uma forma de fazer essa representação. Então, o ideal sempre é que você busque essas informações no manual técnico dessa máquina. E é claro, procure também esse eixo porta-ferramentas, onde vai haver essas indicações de como que vai haver esse deslocamento em relação a X, em relação a Y, em relação a Z, e também com seus respectivos sinais, sendo positivo e sendo negativo. Outro ponto também que a gente considera nesse sistema de coordenadas é que existem dois tipos de coordenadas para que a gente crie essa geometria. Nós temos as coordenadas absolutas e nós temos as coordenadas incrementais. As minhas coordenadas absolutas são as que se relacionam sempre com um ponto fixo de referência. Nesse caso, o nosso ponto fixo de referência é o ponto zero da peça, tá? É o meu X0, Y0, minha origem. Esse ponto de referência está na máquina e sempre é transmitido para a peça no momento da programação. Então, sempre na hora de iniciar a programação, eu vou zerar essa minha origem para definir esse início dos trabalhos. Então, vamos ver aqui o exemplo. Tá? Meu ponto zero na peça estabelecida, lá no canto superior esquerdo, eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B estabelecido para fazer a usinagem. E aí eu tenho meu eixo X, meu eixo Y, conforme a colocação na peça, na minha máquina. E aí o que nós temos? O meu ponto A, em relação à origem, no eixo X, ele tem uma distância de 50 unidades, ou no nosso caso, como trabalhamos em milímetro, são 50 milímetros. E no eixo Y, esse seu deslocamento também é de 50 milímetros. O meu ponto B, referenciado no desenho, ele fica a 100 milímetros em relação ao ponto A. Quando eu estou trabalhando com coordenada absoluta, eu vou pegar esses 100 milímetros e vou somar aos 50 milímetros que eu tenho já da referência do ponto A. Então dá um total aí de 150 milímetros, já que o ponto B ele é referenciado em relação à origem e não em relação ao ponto A. Já a minha coordenada incremental, o que ela vai fazer? Ela vai sempre se referir à última cota do último ponto que é referenciado. Então, se eu tenho aqui o meu ponto B, tá? Ele tem essa distância de 100
milímetros em relação ao ponto A, essa que é a referência que é utilizada na coordenada incremental. Sempre essa distância em relação ao último ponto que foi especificado nas minhas coordenadas. E é claro que eu tenho um comando que vai especificar quando eu trabalho com coordenadas absolutas e quando eu trabalho com coordenadas incrementais. Se eu estou trabalhando com coordenadas absolutas, eu sempre vou lembrar que em relação ao ponto de origem é que eu vou definir cada ponto especificado no desenho, ponto A, ponto B, ponto C, de acordo com as furações que eu vou executar nessa minha peça ou a fresagem que eu vou executar nessa peça. Se eu tenho coordenada incremental, sempre o ponto posterior é referenciado com base no ponto anterior. Então o ponto B, a distância dele em relação a x é como referência o ponto A, ok? E assim a gente termina a nossa primeira aula tratando sobre os sistemas de coordenadas dentro da programação de CNC.